Rapaz, onde é que vende frango mais barato aqui? Convido o povo de Alto Alegre. No Ranchão, no frango assado aqui, antigamente Rei do Frango, hoje o nosso churrasqueiro é Dr. Lucas Filho, de Rei do Frango, e em todo lugar é 23 reais, no Bricorinho do frango assado só é 20 reais. Chama, aqui nós tem misto, nós tem carne de gado, nós tem carne de porco, nós tem coração, nós tem toscana, nós tem frango, nós tem tudo para o pessoal de Alto Alegre do estado do Maranhão, tudo no preço razoável e bom. Aê, Zezinzão, aqui é o Grigorão do Ranchão, Grigório do Frango Assado, em Alto Alegre do estado do Maranhão, na Rua do Tucum, bairro Tucum.